Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos aprender a fazer essa fofurinha, que é um cachorro da raça Spitz alemão ou Lulu da Pomerânia. Para começar então, eu fiz um rabisco aí do meu desenho, para eu entender o formato do cachorrinho, para eu saber mais ou menos como que eu iria estruturar. Já tem aí um que tá pronto. Esse cachorro a gente encontra ele de diversas formas, com pelinho mais bagunçado, com pelinho mais penteado, então dá para personalizar bastante utilizando essa técnica. E se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever e assiste esse vídeo até o final, que tá bem bacana. Então aí no desenho eu coloquei mais ou menos o tamanho que eu queria. Ele já tem algumas anotações ali de peso e medida, conforme eu fui fazendo. Eu fui anotando ali as proporções para ficar mais fácil de fazer um próximo cachorrinho. Então eu começo aí com a massa para fazer o corpinho. Eu tô fazendo na cor branca. E eu faço uma bolinha, em seguida um rolinho. E aí eu vou utilizar uma esteca mais fininha, uma esteca agulha. E vou fazer esse movimento aí no meio para afundar um pouquinho. Vou fazer de novo ali na lateral, porque eu quero começar a puxar as patinhas desse cachorro. Então eu vou alisando aí com o dedão, dando leve puxõezinhos, para poder puxar essa patinha para fora. Vou fazer isso, deixando a parte de cima aí da coxinha dele mais gordinha e a parte da patinha mais fininha, porque ele tem realmente uma pata. E aí eu vou puxando essa perninha e vou utilizando a esteca aí para fazer uma marcação, para deixá-la mais definida. Vou puxando essa patinha. Se a sua massa ficar ressecada, você pode umedecer um pouquinho. E vou utilizar aí a mesma esteca para poder puxar e definir um pouco mais a marcação dessas patinhas. E aí eu vou repetir o mesmo processo na patinha traseira. É importante deixar as duas mais ou menos da mesma largura e da mesma altura, porque na hora que a gente posicionar ele, ele tem que ficar bem paradinho, bem certinho. Você pode ver que a parte da frente aí do corpinho, eu dei uma leve levantada aí, porque depois vem a cabecinha nessa região, e a parte de trás é um pouco mais baixinha, assim como tava lá no desenho. E aí, depois de eu deixar as patinhas bem marcadinhas, eu vou vir com uma esteca mais retinha e vou começar a fazer as marcações dos pelinhos. Se a sua massa estiver ressecada nessa etapa, você pode umedecer bem com água e fazer isso da mesma forma, com a esteca ou com o que você tiver aí, que você achar que dá uma textura legal de pelinho nessa peça. E aí, o corpinho já tá praticamente pronto. Agora nós vamos deixar secar. O ideal é que deixe secar bastante, de um dia para o outro ou até mais. Mas não deixe secar definitivamente, porque a gente ainda vai fazer algumas coisas aí com essa parte. E em seguida nós vamos fazer a cabecinha. Então nós vamos pegar aí a massinha e vamos fazer uma bolinha, uma coxinha levemente modelada e vamos achatar. E aí, com o dedão, eu vou fazer a marcação da região dos olhos e vou empurrando a parte de baixo um pouquinho mais pra cima para esse focinho ficar mais legal. Depois eu vou utilizar uma esteca mais retinha ou um pincel modelador mais achatadinho e vou fazer aí a marcação da boquinha. Esse cachorrinho tem um focinho bem pequeno, mas ele tem uma boquinha bem larga. Então eu tô alisando aí esse focinho para deixar ele mais pontudinho. E a minha boquinha já tá bem marcadinha, agora eu vou utilizar um pincel modelador para puxar essa boquinha, porque ele vai ter a boquinha aberta com a linguinha aparecendo. Então, eu marquei aí também os cantinhos da boca e o meio do focinho. E aí, para fazer a marcação dos olhos, que também são pequenininhos, a gente pode utilizar uma esteca mais fininha ou pincel modelador. E aí, esses olhos, eles são bem próximos aí do cantinho da boquinha. O nariz e os olhinhos, eles fazem um triângulo bem pequenininho. Então, é legal observar isso, para não colocar os olhinhos muito para cima. Deixar aí na proporção certinha. Ele fica com essa sobra de testa bem grande mesmo, porque depois a gente vai fazer os enxertos aí e vocês vão ver que vai fazer sentido. Ele é nessa proporção mesmo. Fica com essa testona aí, essa boquinha bem pequenininha. E esse focinho bem miudinho também.
E aí eu vou repetir aquele processo de fazer a marcação da pelugenzinha nele. Vou deixar ele todo marcadinho, porque depois que secar não tem como fazer, só fazendo o enxerto. Então, a gente já deixa ele aí marcadinho e deixa secar também essa cabecinha de um dia pro outro, até ela ficar bem firme, para que a gente possa mexer nela de novo. Atrás também tá achatadinho, não tem problema, depois a gente vai fazer enxerto de massa. E aí eu já tenho um cachorrinho que tá seco, pode perceber que ele encolheu, eu fiz com a mesma proporção, mas ele já encolheu bastante. E aí eu encaixei um arame aí de mais ou menos um dedo de sobra entre o corpinho e a cabeça. Essa parte que tá sobrando aí é a parte que a gente vai fazer o enxerto de todo o pelo dele. É legal utilizar arame, não utilizar palito, o arame tem muito mais resistência, mais durabilidade. Esse arame é de aço galvanizado, então ele não tem risco de enferrujar. E aí eu tô utilizando um pouquinho de cola para poder colar a cabecinha aí nele. E colei ele no corpinho também. E é importante observar bem a posição para ele não ficar com a cabeça abaixada, nem ficar com a cabeça levantada demais. Porque depois que secar, a gente não consegue mudar muito, vai ter que desmontar e fazer de novo. E aí eu vou pegando massa, não tem um peso específico, porque a gente vai fazendo de acordo com cada cachorrinho. E primeiro eu vou fazer o preenchimento aí dessa partezinha do pescoço e da parte de trás da cabecinha dele. Ele tem bastante pelo também na parte de trás. E aí a gente vai fazer esse enxerto bem grosso, vamos alisar bem, para deixar bem fixa. Depois de alisar bem esse enxerto de massa, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, nós vamos começar a fazer o pelo dele aí na frente. Você pode utilizar água também para alisar bem. Como ele ainda vai um pouco de massa por cima, ele não tá com um acabamento muito lisinho, mas não tem problema, porque nós vamos fazer aquele efeito de pelinho nele de novo. E aí eu vou pegar mais um pouco de massa, vou fazer um rolinho e com o dedão eu vou formando esse triângulo aí, para eu poder fazer esse pelo dele aí, que parece uma barba gigante. Eu vou posicionando aí para ver se tá do tamanho que eu quero. Vou alisando para unir essa parte de baixo com a cabecinha, levando em consideração que vai encolher essa massa. Tô alisando bem aí, vou unir também na parte de trás, para ficar com um acabamento bem legal. E vou fazer as marcações aí do pelinho. Com esse pincel modelador, você pode utilizar uma esteca de faquinha também, o que você tiver aí que seja mais retinho. E aí ele tá começando a ganhar forma. Já dá pra gente ver aí que ele tá ficando com um formatinho bem bonitinho. Nós vamos fazer aí também na parte de trás a marcação dos pelinhos. Nós vamos pegar duas bolinhas bem pequenininhas. Tem cachorrinho dessa raça que tem a orelha um pouco maior, mas tem uns que tem uma orelhinha bem pitiquinha. Então, essa que eu tô fazendo aí, ela é pequena. E eu vou alisar essa massa aí, vou preencher pra ela grudar bem direitinho na cabecinha. Eu coloquei um fundo de uma outra cor aí pra ajudar a ver, porque o cachorrinho branco no fundo branco pode ser que fique um pouco mais difícil de enxergar alguns detalhes. Então, para poder mostrar bem para vocês aí, tô alisando aí as orelhinhas, unindo essa orelhinha com a cabecinha. Você pode utilizar água também para fazer essa união. Essa caneta que eu utilizo com reservatório de água, ela me ajuda muito nisso. Ela é muito legal. E aí, tô usando o pincel modelador para fazer a marcação de dentro das orelhinhas. E aí eu vou fazer mais um enxerto em cima desse primeiro enxerto que eu já tinha feito, porque eu quero que esse cachorrinho fique bem peludo. Então eu fiz aí uma cobrinha de massa e coloquei por cima. E eu vou alisando para enxertar. Como a massa de baixo ainda tá meio mole, o ideal é fazer isso com bastante calma, com a mão bem leve, para não amassar a parte de baixo que já estava feita. E aí eu vou alisando, vou unindo bem. Parte de trás também, e depois eu vou fazer as marcações aí dos pelinhos.
Se caso você estiver fazendo um cachorrinho que tem um pouco mais de pelo, você pode ir enxertando mais massa e até ele ficar do formato que você quer. Se você preferir enxertar uma parte, esperar secar para depois enxertar outra, você pode fazer também. Fica até melhor para você visualizar o resultado. E aí eu vou fazer um enxerto também agora na parte de trás, porque ele é bem peludo aí na parte de trás e na parte das costas. Vou unir aí com a outra parte, vocês podem perceber que eu tô apoiando meu dedo no focinho dele, que é a parte que já tá mais seca, e tô segurando na perninha, que é a outra parte que já tá totalmente seca. Por isso é importante deixar esse corpinho secar bastante antes de fazer as próximas etapas, pra gente não amassar o cachorrinho. E aí, depois de colocar esse enxerto, eu fiz as marcações, pra ficar com um aspecto bem peludinho. E em seguida, nós vamos fazer o rabinho. E aí, para fazer o rabinho, eu vou pegar aí a massinha, vou fazer um quibezinho um pouco mais compridinho. Vou afinar um pouco mais a parte de trás aí, vou medindo no cachorrinho para ver se tá do tamanho que eu quero. Levando em consideração que ele vai encolher também. Então, eu vou posicionando aí, vou fazer também as marcações para ele ficar com bastante textura. E eu vou utilizar a cola branca. Se sua massa estiver muito úmida, você pode utilizar somente água e alisar bem, para ficar bem fixo aí no corpinho do cachorrinho. E se você já chegou até essa parte do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para apoiar o canal, para eu poder trazer sempre conteúdos diferentes aqui para vocês. Então, curte esse vídeo, compartilha nos grupos que você faz parte, para a gente levar esse conhecimento para mais pessoas. Nós vamos pegar aí 2 cobrinhas bem fininhas de massa, vamos fazer aí como se fosse uma sobrancelhinha nesse cachorrinho, um pouquinho acima aí dos olhinhos, para dar um volume de pelos aí na parte de cima da cabecinha. Nós vamos alisar bem e fazer as marcações também para deixar com bastante textura. E aí a estrutura do cachorrinho já está praticamente pronta. Agora nós vamos aguardar a secagem, porque depois nós vamos fazer a pintura. É importante deixar secar bem. Você pode deixar aí um dia e meio secando. Pode acelerar também na frente do ventilador, não tem problema. Esse outro cachorrinho que eu tô utilizando aí, eu fiz ele numa cor mais begezinha. Então eu vou começar colando os olhinhos. Tô utilizando aí a massa preta, uma bolinha bem miudinha. Utilizei a água aí para poder colocar esse olhinho. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. E com esse pincel modelador eu vou achatar ele aí para deixar ele bem certinho. Para fazer o focinho do cachorrinho, eu vou utilizar também a massa preta. Vou fazer uma bolinha bem pequenininha para colocar aí no narizinho dele. Vou dar o formatinho mais triangular utilizando o pincel modelador. Vou tirar o excesso aí, porque eu achei que ele ficou um pouco grande. E vou acertando ele aí do tamanho que eu quero. Lembrando que ele vai encolher, então se ele tiver um pouquinho maior não tem problema. E ele já tá ficando aí muito fofinho. Vou fazer a pintura da boquinha. Lembra que nós deixamos aí uma boquinha totalmente aberta. Então agora nós vamos fazer o fundo dessa boquinha. Então eu tô utilizando a tinta acrílica preta e esse pincel bem fininho. Tô pintando todo o fundo aí da boquinha. E fazendo também esse risco abaixo do focinho. E aí nós vamos fazer também o delineado em cima dos olhinhos. Então eu fiz um risquinho aí bem fininho para dar um formato aí nesse olhar. E essa pintura a gente precisa esperar secar totalmente para poder colar a linguinha aí dentro da boquinha. E aí ele já tá com um formato bem legal. Esse vocês podem ver que o formato tá diferente do pelinho.
O rabo dele eu dei alguns picotes também com a tesoura para deixar um pouco mais espalhadinho assim o pelo. O outro é um pouco mais gordinho. E nós vamos começar agora na etapa da pintura dos nossos cachorrinhos. Eu vou utilizar aí o giz pastel. Você pode utilizar com algodão ou com pincel macio. Nessa etapa, o cachorrinho já está completamente seco. O ideal é fazer dessa forma, porque como nós fizemos vários enxertos diferentes, eles ficam com umidade diferente conforme eles vão secando. Então, o ideal é fazer quando ele já está completamente seco, para ele poder também ficar uniforme na hora de fazer a pintura. Se você preferir fazer com tinta, você pode fazer também, mas o giz pastel ele dá um aspecto mais suave nessa pintura. Então, um dos cachorrinhos ele é assim com esse tom mais begezinho, e aí eu tô utilizando esse tom aí do giz pastel. Você pode utilizar também sombra de olhos, alguns tipos de sombra ficam bacana para fazer esse tipo de pintura, mas o ideal é você testar antes. Caso não dê certo, você pode utilizar um algodão com água e limpar a peça, esperar secar e começar de novo. E aí tá pronto o cachorrinho. Eu fiz aí a pinturinha dele seguindo a pintura de um cachorrinho, isso é para um topinho de noivinhos. Eu tô aproveitando aí o meu pincel úmido para tirar o excesso de pó que ficou em cima da parte preta dos olhinhos e do focinho. E tá pronto esse cachorrinho. Agora nós vamos pintar o outro e depois nós vamos colocar também a linguinha dele. Ele tem uma cor um pouquinho diferente, um tom mais alaranjado, então eu vou misturando aí duas cores e vou fazendo aí toda a pintura dele. E se você é novo aqui, não esquece de se inscrever e acompanhar os outros vídeos que tem aqui no canal também, tem bastante coisa bacana. Me segue também no Instagram, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse cachorrinho, você pode me deixar um direct que eu vou te ajudar. E aí tá praticamente pronto o cachorrinho, a pintura dele já tá bem feitinha. Eu vou utilizar novamente o pincel aí com água para tirar o excesso de pó que fica em cima aí da parte preta. Tô tirando o excesso aí também da cabecinha para poder fazer uma manchinha que o cachorrinho tem aí no meio da testa. E aí nós vamos fazer agora a linguinha dele. Então eu vou utilizar uma massa rosa aí bem pequenininha, vou pegar uma bolinha bem miudinha e vou fazer uma coxinha bem pequenininha e achatadinha para colocar aí na boquinha dele. Pode utilizar a cola branca para... E para finalizar, eu vou fazer aí um pontinho branco em cada olhinho para dar um brilhinho nesse olhar dele. E tá pronto o nosso cachorrinho. Esses cachorrinhos, eles são bem pequenos, eles são tamanho perfeito para topo de bolo, de noivinhos ou personalizados. Ele tem mais ou menos 3,5 cm depois que ele tá seco, que ele tá prontinho. E se vocês gostaram, já sabem, deixa um comentário aqui para eu saber, curte esse vídeo, compartilha bastante e se inscreve aqui no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!